Fala, galera! Bom, você já conhece um pouquinho da história da Lara e da Camila no esporte, então eu vim contar sobre mim, como que eu comecei no triatlon, como que eu comecei no esporte. A história começa bem cedo, na verdade. Eu tinha uns 2 anos de idade quando minha mãe me colocou na natação. E quando eu era criança, eu era daquelas crianças bem hiperativas. Então eu já fiz de tudo que vocês possam imaginar. Eu já joguei vôlei, tênis, esgrima, aula de jazz, sapateado, balé. A única coisa que eu nunca parei foi a natação. Quando eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos, comecei a entrar naquela fase que a menina começa a se preocupar um pouco mais com o corpo, quer ficar mais legal. E então eu comecei a fazer musculação. Continuei fazendo musculação, até que com uns 16 anos eu fui fazer intercâmbio no Canadá. E lá foi quando eu realmente tive, assim, uma vivência como atleta. Muito cedo, assim, eles têm lá no Canadá esse costume da educação física, e diferente do Brasil, ou diferente do que era na minha escola, eles levavam isso muito a sério. Então, assim, as aulas de educação física eram 2 vezes por semana e o pessoal adorava. Minha professora, vendo que eu gostava muito de esporte e tava sempre, assim, tentando aprender as coisas novas, me chamou para fazer parte da equipe de remo da cidade. E era uma das melhores equipes de remo do Canadá. Eu entrei na equipe de remo e a partir daí eu comecei a ter, assim, uma vida bem regrada. Então eu treinava pelo menos 10 horas por semana, as aulas lá eram em período integral, né? Até umas 3h30 da tarde, eu saía, já ia direto pro remo, mas era obrigatório a gente aprender a nadar. Eu já nadava, continuei nadando lá, então lá eu fazia além do remo, aula de natação e musculação. E foi assim, esse meu ano foi bem legal. Eu lembro que eu participei de várias competições importantes, competi contra Harvard, Yale, assim, umas faculdades de renome mesmo, e eu adorava o esporte, né? Mas quando eu voltei pro Brasil, na minha cidade pelo menos não tinha uma equipe de remo, e eu fui procurar outro esporte para fazer. Foi aí que eu comecei a correr. Eu entrei na corrida mais para pertencer a um grupo, assim, do que por performance, né? Era uma época que eu tava estudando para vestibular, então eu também não tinha, assim, como ficar concentrada 100% nisso. Mas eu gostava de correr exatamente para sair, assim, e dar aquela desestressada. Quando eu entrei na faculdade, eu fui morar em São Paulo. E lá minha vida ficou muito complicada, porque eu estudava de manhã, trabalhava a tarde inteira e chegava à noite em casa. Então a única coisa que eu fazia nessa época era musculação. Depois, quando eu voltei para Sorocaba, eu voltei a querer correr, voltei a querer nadar, porque até então eu nunca tinha ficado tanto tempo na minha vida sem nadar e eu realmente sentia falta da piscina. Eu tinha acho que uns 19, 20 anos e eu voltei a correr, voltei a nadar e continuei na musculação. Foi nessa época até que eu conheci o meu marido, né? Na época, o nosso primeiro encontro foi correndo. E ele também fazia natação. Aí, até então, eu nunca tinha ouvido falar de triatlon, nunca nem era muito a par, assim, desse mundo de competição. Eu competia mais pra me divertir mesmo. E foi aí que, um dia, eu tava com meu marido, que então era meu namorado, e tava passando o Tour de France na TV, que é uma das maiores provas de ciclismo, ou acho que é a maior prova de ciclismo do mundo, né? E eu achei aquilo incrível. E quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, acho que é o primeiro esporte, assim, que eu realmente gostei de assistir na televisão, sabe? Nessa época eu lembro de pensar assim, nossa, como eu queria ter uma bike. Mas deixei isso em segundo plano. Coincidentemente, o meu marido, ele começou a entrar meio que no meio do triatlon. E era um esporte que até então, assim, pra mim era totalmente desconhecido. Eu lembro, assim, que na época eu quis muito assistir uma prova dele, né? E os amigos tiraram meu sarrinho, assim, ah, você vai ver só, ela vai assistir uma prova, 2 no máximo, e daí vai pegar a raiva da bicicleta, nunca mais vai querer saber disso. A primeira prova que eu fui assistir dele, eu fiquei, assim, totalmente encantada. Eu lembro de ir ao banheiro, assim, né, antes da prova, e ver as meninas fazendo trança, se arrumando, sabe, as atletas que iam competir. E eu achei aquilo mágico. E eu pensei, nossa, eu queria muito conseguir fazer isso, né? Mas eu não via uma entrada pra isso, eu nem sabia por onde começar. E naquela mesma época, uma amiga minha, sabendo disso, sabendo que o meu marido já estava no triatlon e que eu tinha vontade de participar, falou pra mim de um projeto que estava tendo numa academia aqui da minha cidade, que era assim pra iniciar triatletas, né? E eu achei aquilo máximo. E uma das pessoas que estava nesse projeto tinha contato com um representante da Trek. E eu lembro que foi bem engraçado, porque o meu primeiro tombo de bike foi aí. Eu vi que eu realmente não sabia andar de speed. Eu caí, assim, com uma bicicleta caríssima. E mesmo assim eu falei que eu queria continuar tentando. Passei por uma assessoria, né? E
nunca mais parei de fazer prova. Eu acho assim, todo mundo tem que começar de algum lugar. E muitas vezes vai ter gente que vai te falar que você não é capaz, que você não tem perfil, que você não tem o peso, mas a força que a gente tem tá dentro da gente. E todo mundo é capaz. Essa é a verdade. Todo mundo é capaz. Você não precisa ter o equipamento mais caro. As coisas vão evoluindo com o tempo. Hoje em dia, eu tenho muito orgulho do que eu já consegui fazer. Ainda que eu saiba que tem gente que tem aquele, né? Ah, sei lá, às vezes eu ainda não cheguei onde eu posso chegar. Mas eu já fiz tanta coisa. Eu tenho vários 73, que é a distância do meio Ironman. Eu já corri maratona, eu já fiz 2 provas de ciclismo, já fiz prova fora do Brasil. E eu acho isso tudo tão incrível. O esporte me proporcionou tanta coisa legal, tantos amigos legais, mas eu acho que se você tem vontade de tentar, vá em frente, sabe? Não deixe que nada te impeça. A gente tá aqui pra ajudar nisso também. E eu acho assim que o principal é você não ter vergonha, sabe? Não ficar pensando no que os outros vão pensar, no que os outros vão falar. Porque no fundo, só interessa mesmo é pra você. E essa é um pouquinho da minha história.